Vamos estar de pé para orar e apresentar o pastor? Deus, em nome de Jesus, és teu filho, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor já colocou a palavra no coração do teu filho, do teu servo. Vem falar aos nossos corações nessa hora. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te pedir que nossos corações estejam como terra fértil para receber essa preciosa semente, Senhor. Pai, assim nós te louvamos e te agradecemos. Ser conosco, fala conosco, continua na direção desse trabalho. É o que a ti nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa Santa Paz do Senhor. Eu acho que o pessoal não ouviu. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa Santa Paz do Senhor. Amém. Aleluias. Quem está triste, então glória a Deus. Quem está feliz, então glória a Deus. Agora eu vi que vocês estão felizes mesmo. Amém? Glória a Deus. Aí não quis me deixar sozinho, que eu levantei a mão, levantou também, mas ele não glorificou não, ele não está triste. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Hoje aqui na América se comemora o quê? Dia dos Pais. Sai daí, filho, sai daí. Quem é papai? Quem é papai? Quem é papai? Só tem 1, 2, 3, só 4 pais. Mais um lá, apareceu mais um. Tem mais um entrando aqui. Tem mais um cara, isso aí. Mais um pai ali, 6 pais. Então, que o Senhor Jesus abençoe a todos nós papais, amém? Amém. E abençoe também aos futuros papais. Quem é futuro papai aqui? Adilson, Adilson correu, levantou a mão lá. Todinho não sabe se quer ser pai. Todinho não sabe se quer ser pai, nem Ju nem Todinho quer ser pai, mas... Não, quer, mas tem que arrumar um lado. Vai, mano. Tá se falando sobre fé. A pastora falou aqui que é fé. Então, parabéns aos futuros papais também. Amém? Amém. E parabéns para as mamães também, porque são meio pai também, né? A mamãe também são meio pai. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de estar convidando a amada igreja que abra suas Bíblias no livro de São João. São João, no livro de São João, capítulo 5. Evangelho de São João, capítulo 5. Vamos ler o verso 15. João 5. Amém. Evangelho de São João, capítulo 5, verso 15, fala assim. Amém? Amém. Esperamos, não tem problema. Aprenda a Bíblia, por favor. Alguém quer ajuda? Alguém quer ajuda para encontrar? Me ajuda? Quer ajuda? São 15, pode falar. Um diácono aí para ajudar? Todos encontraram? Amém. Amém. Ok. Então diz assim o Evangelho de São João, capítulo 5, verso 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Depois nós vamos seguir a leitura, não fechem as suas Bíblias.
Interessante que aqui, nessa passagem, eu peguei do 15 em diante, porque quem falou aqui no 15 foi aquele coxo que ficava à beira do tanque, que tinha uma crendice que de tanto em tanto tempo descia o anjo, agitava as águas, e quem fosse lançado seria curado de qualquer enfermidade. Então Jesus vira para ele e fala: o que fazes aqui? Ele diz: ah, Senhor, eu estou aqui há 38 anos, e quando a água agita, alguém se joga na minha frente, eu não consigo me jogar, e não tem ninguém para me jogar, aquelas conversas. E acabou que Jesus mandou que ele se levantasse. E isso era um sábado. E os judeus eram religiosos e entendiam que sábado não se podia fazer nada. E Jesus tinha muito problema com eles, com isso. Dizia: hipócritas, se acaso algum animal de vocês for para o brejo e vocês vão deixar morrer para tirar no domingo, na segunda-feira, vocês vão lá e tiram. Então Jesus sempre combateu esse tipo de coisa, porque o bem não tem dia para ser feito, é na hora que está precisando, amém? Amém. Então nós temos que ter esse cuidado, não esperar para depois, porque quem está precisando tem pressa, e Jesus fez essa parte. Hoje, como é Dia dos Pais, eu gostaria de estar abordando 3 tipos de pai, né? O pai, primeiro que vem à mente quando nós falamos pai. Pai eu sei, eu tenho um que, ainda quem não foi criado por pai, tem lá pelo menos um nome lá, ou que não tenha nada, precisou de um pai. Amém? Amém. Essa é a verdade. Todos temos pai, fomos gerados por um pai. Então o que acontece? Quando falamos em pai, pensamos logo um ser igual a nós, que nos gerou, através da mãe, foi concebida e nós fomos gerados. Pensamos nesse tipo de pai. E está certo quando pensamos assim, porque nós somos seres totalmente dependentes, somos seres que quando tem certos filhotes que quando nascem eles já se viram sozinhos. Nós vemos as tartarugas, né, quando nascem na areia, elas já vão caminhando até a água, já sabem o que vai fazer. E o ser humano, se não tiver alguém para ajudar, morre. Essa é a verdade. Então nós somos carentes dessa paternidade. E hoje pela manhã, quando eu pregava essa palavra, Deus me lembrou de um episódio que aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E Deus me trouxe à memória algo interessante, forte, porque a escola que eu estudava era um pouco distante da casa que eu morava. E nem sempre meu pai ia me buscar de carro ou me levar de carro. Meu pai tinha o trabalho dele, tinha os compromissos dele. Geralmente eu ia de pedal, né, caminhando, porque até o ônibus era meio complicado, porque tinha que pegar um ônibus, tinha que andar até um ponto do ônibus, andar uns 3 pontos e andar mais um montão até a escola, não compensava, era melhor ir direto de pés. E nesse dia meu pai ia me buscar e eu fiquei observando a hora que ele chegava, eu fiquei na porta da escola, e eu vi quando ele encostou o carro, devia ser uma distância talvez como daqui até essa entrada aqui, talvez uns 40 metros, 30 metros. E meu pai encostou o carro numa esquina e eu vi o carro do meu pai, então eu atravessei a rua e fui em direção ao carro do meu pai. Só que quando eu estava chegando ao carro do meu pai, eu passei no meio de um grupo de homens que estavam assim, devia ter uns 6, 8 homens, não sei, já dos seus 30 anos, um bocado sentado lá de lá, um bocado sentado lá de cá, e eu passei correndo no meio. E quando eu passei correndo no meio, um deles, querendo fazer gracinha, falou alguma coisa ruim para mim. Falou uma coisa me agredindo com palavras torpes. E eu não importei, eu corri, entrei no carro, e meu pai virou para mim e falou assim: o que ele falou? Aí eu me enchi de coragem, né? O meu super-homem estava dentro do carro, né? O meu protetor. Então eu falei assim: ele falou assim, assim, assim. Meu pai imediatamente saltou do carro, chegou até um deles, estavam sentados. Meu pai chegou para aquele que falou e falou para ele assim: o que você falou para esse menino correu para lá? O que foi, senhor? O que você falou? Aí já ficou a coisa meio estreita, e meu pai agarrou ele pelo colarinho e levantou. E falou assim: olha,
você cuidado com quem você fala as coisas. E eu, dentro do carro, né, me sentindo, né? E ele chega e falou assim, olha, você tem coragem de falar para ele o que você falou para ele, você falar para mim? E ele ficou, não, senhor, desculpa, não sei o quê. E vocês que riram aqui, está todo mundo junto, tem alguém coragem de falar aqui? E todos ficaram quietos. E meu pai jogou ele assim e falou assim, olha bem para o meu filho. Se ele passar perto de vocês outra vez, vocês virem a cara. Porque se ele me falar que um de vocês olhou para ele, a nossa conversa vai ser outra. E eu observei aquilo, quer dizer, me senti muito protegido. Por quê? Isso é o que se espera de pai. Aquela pessoa presente que está ali para tomar tuas dores. E foram outras vezes também, mas essa me trouxe à mente aqui. E eu também fiz isso e faço ainda, não nesses níveis, né? Mas eu faço ainda no sentido de proteger. Protejo meus filhos, meu neto, minha família, a minha família. Protejo meus ovelhas, né? Eu não aceito que alguém venha fazer algo ou afrontar uma das ovelhas que estão no aprisco. Por quê? Essa é a chamada que Deus me deu. É lógico que eu não uso mais o tipo de atitude que meu pai usou durante muito tempo. Eu usei, porque eu aprendi com ele. Só que com o passar do tempo, nós mudamos. O nosso caráter muda, mas a nossa personalidade não. A personalidade protetora, a personalidade que presente, né? Está presente, acompanhando, participando, isso não muda. Isso vai sendo trabalhado para crescer cada vez mais. E eu creio que cada um de vocês, se eu for perguntar um por um, tem algum episódio que vocês vão marcar assim, realmente, o meu pai me protegeu. Realmente, alguém responsável por mim me defendeu, esteve presente na hora. E se não teve, é porque não teve necessidade, ou, de repente, aprova o Senhor. Mas essa é a visão que temos de pai. O pai que nos gerou é algo protetor. O Senhor já coloca o pai como protetor, como orientador. E assim, nós temos essa formação. Normalmente, uma criança leva até uns 12, 14 anos para começar a entender que o pai não é nenhum super-homem. Quando pequenos, vemos o pai, né? Eu lembro que outro dia eu estava pensando com o Pedro, e eu sou forte, né, atlético, eu sei que vocês sabem que eu sou assim, né, bem sarado, né? Tá rindo de quê, Lester? Eu sou, assim, um cara bem sarado. E o meu filho, quando era pequeno, ele me via mais saradão ainda, né? Vocês estão rindo, não sei de quê. Então... Não, o Pedro aqui contando piada. Então, ele falou assim, pai, quando eu era criança, eu olhava pra você, achava você forte pra caramba. Então é algo assim que a criança já vê, né? E hoje eu tive a oportunidade de rir também, porque o Saulo pega o Lucas para levar o banheiro para lavar o rosto de manhã, e o Saulo bota o Lucas em cima da bancada, outro lado da sala tá olhando, e o Saulo, você tá grande, meu filho, tá do meu tamanho e tal. Pai, você é forte, você é grande. Eu tive que rir da sala, né? Criança viaja, né? É forte, muito forte. Mas então, quer dizer, isso é a impressão que os filhos têm do pai. Acha que o pai realmente é aquela figura, né, assim, um super-herói. Mas, na verdade, quando passa o tempo, nós vemos que os pais são pessoas como nós somos hoje. Antes nós os víamos de uma forma, mas depois que nós crescemos, nos tornamos também adultos, pais, temos responsabilidade, nós observamos que não é bem assim. O nosso pai e a nossa mãe tiveram uma importância muito forte na nossa vida, né? Ou pelo menos deveria ter tido. Então, quando nós nos tornamos adultos,
nós vemos que muitas vezes os pais até nos ouvem, não é? Eu vejo que às vezes meus filhos vêm conversar comigo, me dão uns toques legais, me dão uma orientada, né? Então é importante nós vermos que quando existe aquele entendimento, que nós percebemos que os pais, eles são pessoas como nós. Então, nesse momento, é o momento importante de uma transição. É um momento importante que se cumpre a palavra de Deus. Que a palavra de Deus fala o quê? Para orientar os filhos na administração da palavra, ensinando o caminho da verdade para os filhos. Não é assim que a palavra diz? Ensinar pequenino para quando crescer não se desviar. Então o que acontece? Quando nos tornamos mais um pouco já com a mente mais desenvolvida, percebendo mais as coisas, nós vamos ter a decepção. Vamos ver que os pais não são super-heróis. São pessoas que erram, acertam, às vezes ficam em cima do muro, não se posicionam. Somos iguais. Mas nesse momento, nós somos ensinados na palavra, existe uma transição tranquila. Passamos a nossa fé, a nossa confiança para Deus. Amém? Então, nós estamos falando do primeiro tipo de pai, que são os pais biológicos. Os pais que protegem, os pais que têm erros e acertos, mas somos pais e deveríamos exercer tal função. E separei também um outro tipo de paternidade, que foi falado aqui hoje, quando o Marquinhos estava aqui orando, né, ministrando, melhor dizendo. Ele falou sobre os 3 anos que ele esperou para ter o carro. Todinho, que bom você não se chama Abraão, porque seriam 25 anos para ser pai. Depois da promessa, né? Que ele não foi pai aos 25 anos. Depois da promessa, que ele já tinha 75 anos, ele esperou mais 25 anos. E isso deu a ele o título de pai. Pode falar. Pai da fé. Estamos no outro tipo de pai. Pai biológico, conhecemos bem, já crescemos, já entendemos. Qualquer criança perguntar: quem é teu pai? Aquele ali. Ah, quem que é pai? Ah, o pai é o marido da minha mãe. Né? Normalmente a criança tem isso bem definido. Mas nós devemos ensinar um pouco mais dentro da palavra, para que ela entenda que também somos filhos de Abraão. Ele é o pai da fé. Esperou 25 anos, como foi falado, já era velho, foi pai aos 100 anos, não é? E isso gerou o título a Abraão de pai da fé, porque chegavam para ele e falavam: qual é teu nome? Aí ele falava: pai de muitas nações. Quer dizer, Abraão, qual é teu nome? Pai de muitas nações. Quantos filhos você tem? Nenhum. Riam dele, faziam talvez alguma piada, não na frente, às vezes por trás, comentavam: esse velho está doido, ele diz que é pai de muitas nações e não tem nenhum filho. Isso, como foi falado aqui hoje, né? Devemos guardar a fé, devemos crer. E isso, Deus nos deixou esse ensinamento através deste homem, Abraão. Então nós temos Abraão como pai da fé, nos ensinou a perseverar, nos ensinou a ter uma certeza no porvir. Se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis, Gênesis 22. Quer ajuda aí, Júnior? Não, quem quer aqui, o macho aí. Quer ajuda aí, chama o Júnior, que o Júnior sabe onde é que tá a gente. Quem é o sofredor do Corinthians aí, ó. Gênesis 22. Eu queria eu.
Ô, glória! Mais um livro aí, Júnior. Gênesis 22, vamos ver o que diz no verso 2. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então o que acontece? O homem espera 25 anos para ter o filho. Aí quando o filho começa a crescer um pouquinho, aí Deus fala para ele: eu quero teu filho. Ele fala assim: pois não, senhor, eis aqui. Vamos ver quem são os corajosos aqui. Os pais que estão aqui. Se Deus fala: pega o teu filho e executa para mim. Quem levanta a mão aí? Nem eu. Ué, eu não sou o pai da fé. Eu sou um seguidor da fé. E este homem, simplesmente, ele exercita a fé. Ok, Senhor, o que eu tenho é teu. E não fica só na palavra. Vai, pega o menino, pega a lenha, bota no meio de transporte, que eu não me recordo aqui se é camelo, o que é, e vão, hein, no jumento, e vai. E eles vão indo, e estão andando. Ao terceiro dia, ele avista o monte. Aí fala assim para os servos: olha, espera aqui, que nós vamos lá e voltaremos. Isso é fé. Ele não falou: vamos, espera aqui, que eu vou ali com meu filho e logo estou voltando. Não. Espera aqui, nós vamos ali e já voltamos. Tamanha confiança que ele tinha em Deus, que ele sabia que ele podia levar o filho dele. Se Deus deu, Deus prometeu em Deus. Se Deus é fiel para prometer e é fiel para cumprir, Deus é fiel também para permitir que ele mate o filho e devolva a vida. Não sei se ele pensou assim, mas creio que pensou. Creio que ele pensou assim. E levou o filho para lá. E na hora que ele ia executar, veio o anjo e falou assim: não. Já conheço teu coração. Já sei que você realmente crê e confia em Deus. E providenciou lá o cordeiro. Então o que acontece? Temos aqui o pai biológico, o pai protetor, o pai que nós temos o exemplo de ser. Talvez quem não teve um pai presente, é hora de aprender dentro da palavra e passar a ser um pai presente quando Deus te abençoar com um filho. Amém? Ou se já abençoou, que seja um pai presente, seja um pai cuidadoso, pai zeloso. E mais, temos o exemplo de Abraão, ensinar os filhos o caminho que devem seguir, ensinar os filhos aonde depositar confiança, ensinar os filhos que, ainda que eu, pai, erre, não fixa a tua atenção no meu erro, fixa naquele que nunca errou. Ainda que eu desampare você, não fixa o teu pensamento, o teu sentimento no meu erro, fixa naquele que jamais vai errar, jamais vai te desamparar, jamais vai te desapontar. Então esse segundo tipo de pai é o pai que nos ensina a ter confiança em Deus. Geralmente quem não teve um pai presente, ou quem não deu a devida atenção à figura de um pai, dificilmente ele vai conseguir confiar em Deus. Não é regra, mas normalmente é o que acontece. E quando nós temos esse tipo de atitude, de confiar, então nós vamos voltar lá para João. Vamos voltar para João, capítulo 5, o que diz no verso 19. Estavam querendo matar Jesus, estavam querendo a vida de Jesus, porque Jesus estava fazendo algo que afrontava os judeus, fazendo algo que ensinava aos judeus o que era confiar, o que era
ter a certeza da vontade de Deus, da vontade do Pai. E João 5,19 fala: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. O que Jesus fez aqui? Mostrou para os judeus exatamente o que é ser filho, o que é confiar. Porque enquanto os judeus estavam presos à religiosidade, não pode curar, não pode fazer o bem, não pode fazer nada num dia de domingo, de sábado, é um dia guardado para o Senhor, é um dia de descanso, é um dia que não se pode fazer nada. E Jesus simplesmente responde para eles com a sabedoria que sempre teve, a sabedoria divina, que Ele é o próprio Deus. Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer ao Pai. Então, se Jesus fazia isso, é porque exatamente é a vontade de Deus. Jesus não fazia isso por si, ele fazia isso por Deus, fazia isso na ordenança do Senhor, fazia para quebrar as regras, quebrar os tabus que a religiosidade impõe. Muitas vezes a religiosidade nos tira da presença de Deus, muitas vezes a religiosidade nos tira de estar agradando ao Senhor, nos tira de estar fazendo aquilo que devemos fazer, porque somos presos à religiosidade. Muitas vezes existem os usos e costumes em determinadas igrejas, existem religiões que criam uma dificuldade grande para você chegar até Jesus. Eu mesmo, antes de me converter, eu pertencia a uma religião que não me religava a Deus de forma nenhuma, ela me afastava de Deus, porque eu era ensinado a não pedir nada ao Senhor Jesus, porque Jesus era muito ocupado para se preocupar comigo. Então eu tinha que pedir aos bons espíritos. Bons espíritos. Se você for em João 14,6, o que está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, isso foi o que Jesus deixou escrito em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Né? Então lá nessa religião me ensinavam a não pedir nada a Jesus. Quer dizer, então eu ia pedir a quem? Se você tem um filho, né? O teu filho vai bater na porta da casa do vizinho para pedir alguma coisa, ou ele vai falar com você? Se o teu filho está indo na porta do vizinho pedir alguma coisa, certamente ele não está bem orientado. O filho, ele tem que ter liberdade e intimidade com o pai, com os pais no caso. Então jamais vai na porta do vizinho pedir algo, porque vai lá no vizinho pedir algo, o vizinho pode ser muito educado, pode ser muito amigo, pode ser o que for, mas ele, no seu íntimo está o quê? Não tem um compromisso com essa criança. O compromisso dessa criança está com os pais. Então, uma vez que cortam a nossa ligação com Deus, isso aí não é religião. Pode ser qualquer coisa, pode ser desligação, pode ser qualquer coisa, menos religação, menos religião, menos religar ao Senhor Deus. Então Jesus deixou bem claro. Então Jesus veio para quebrar esses tabus, amém? Para mostrar quem é o Pai, para nos ensinar a dar honra ao Pai, a ter confiança no Pai. Porque, como eu falei, tem muitas pessoas que, por situação do destino, ou sempre com permissão de Deus, mas são vários casos, não vamos entrar nessa questão, mas tem pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um pai presente. E se alguém não ensinar que Deus é um pai totalmente presente, totalmente diferente dos padrões, a pessoa vai ter dificuldade de confiar no pai. Porque a vida ensinou a ela que ela não tem que confiar em pai nenhum. Porque
que o pai não foi presente, porque o pai é uma figura que na mente daquela criança se tornou adulto, né? Ficou a deficiência na cabeça, no sentimento, no entendimento daquela pessoa. A figura paterna é a pior figura possível. Alguém tem que ensinar que, por isso Jesus ensinou, João 14,6, eu sou o caminho. Então está dizendo, meus filhos, é através de mim, ó, você está olhando para mim, eu sou o caminho, ó, eu sou o caminho. As pessoas paravam para olhar, não estou vendo rua nenhuma ali, não estou vendo nada, o que é aquilo ali? Esse homem é doido? Aí ele segue falando, eu sou a verdade. Não existe várias verdades. Existe a ausência da mentira, que nós conhecemos, quando nós não mentimos, estamos falando a verdade, ok. Mas no nosso vocabulário, a ausência da mentira é verdade. Mas na palavra de Deus, a verdade não é tão somente a ausência da mentira, é muito mais do que isso. A verdade é que Deus é poderoso, Deus é Pai. Jesus é o caminho, Ele é a verdade absoluta, não tem contestação, é a verdade, porque a palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Se alguém buscar ao Senhor, encontrou o caminho. Se confiar no Senhor, encontrou a verdade. E encontrando a verdade, ele tem a vida. O que é a vida? A vida não é, basicamente, o que nós estamos aqui. Estamos todos vivos, graças a Deus. Tem alguém morto aqui? Todo mundo está vivo. Mas nós estamos vivos numa vida transitória. Esta vida transitória é o que? Através deste corpo. Na hora que este corpo para de funcionar, parou de funcionar, ele é dado pela ciência como morto. O corpo é dado como morto. Então, quando o corpo deixa de ter a vida, ou seja, é dado como morto, aí sim começa a eternidade. A eternidade pode ser a vida ou a morte. E Jesus diz que Ele é a vida. Então, se nós estivermos dentro da palavra, conhecemos o caminho, estamos ligados a Jesus, que é a verdade, então automaticamente nós já teremos a vida quando partirmos deste invólucro que é o corpo. Teremos a vida. E eu creio em nome de Jesus que cada um de nós aqui já temos a vida. Nós vamos perseverar até o fim para receber a coroa da glória. E estaremos, a nossa vida será e continuar sendo a pregação. A minha e a tua vida é o Evangelho, é a pregação, porque através de nós outros vão encontrar o caminho, a verdade e vão ter vida. Por isso é importante um bom testemunho. Por isso a importância de estarmos sempre aprendendo a santidade, aprendendo a obediência, aprendendo a caminhar nos caminhos do Senhor. Uma vez que nós caminhamos nesse segmento, nós estamos não somente cuidando para não cair, não somente cuidando para ter uma vida eterna, não somente cuidando para não perder a salvação, mas estaremos pregando sem abrir a boca, para que outras pessoas nos sigam. E é muito importante, meus amados. Aqui Jesus estava debatendo com os judeus. Jesus pode até dizer que era uma pessoa polêmica. Hoje em dia está cheio de polêmicas. Mas as pessoas criam polêmicas para benefício próprio. É muito comum naquele debate melodia que tem lá no Brasil, e por aí fora deve ter muitos, e no dia a dia também. Se for juntar aqui um grupo de pastores, está arriscado a um querer se sobressair mais. E como é que faz? Criando uma polêmica. Então, eu vou falar alguma coisa e ele faz uma retórica e questiona, deixa no ar algo que eu falei. Aí automaticamente as atenções vão voltar para ele. Isso a gente conhece como polêmica. Eram polêmicas, mas ele não era polêmico. O que ele era é determinado. Ele é o caminho. E ele queria mostrar para os judeus o caminho.
Os judeus estão esperando ainda a primeira vinda do Messias, enquanto já veio há 2000 anos atrás. E os judeus o recusaram. Por isso criavam toda essa situação contra Jesus. E falavam que Jesus estava quebrando as regras, que Jesus tinha que ser morto, que não podia fazer aquilo. Jesus até tinha que ser morto, sim. Concordo com os judeus. Mas não do jeito e na hora que os judeus queriam. E sim na hora que o Pai quis. Ele entregou a sua vida. Ninguém matou o nosso Senhor. Então Jesus criava a situação para fazer os judeus pensarem. Então ele criava. Não pode curar no sábado. Mas o enfermo precisa de cura. Não importa se é sábado, segunda ou terça-feira. Eu vou curá-lo. E ele mandou, ele curou aquele homem, saiu e voltou. Quando ele voltou, chega o cara, e aí? Tá curadinho mesmo? Tá bonzinho mesmo? Jesus pergunta, enquanto o homem pergunta, tá bonzinho mesmo? Tá curado mesmo? Aí ele se tocou, foi aquele ali, sabe quem é? Foi aquele ali, foi Jesus que me curou. Mas Jesus já fazia isso exatamente para chamar a atenção. E meus amados, na hora que nós temos a confiança no Senhor, nós não temos que temer circunstância. Não temos que temer nenhuma ameaça. Se você está firme na presença de Deus, se você tem a convicção do que você está fazendo, não importa, seja onde você estiver, abre a tua boca e fala do nome de Jesus. Abre a tua boca. Porque às vezes tem uma situação, é muito comum no local de trabalho, de repente as pessoas escarnecem de quem é cristão. Tem até cristão ali no meio que escarnece do cristão para ninguém descobrir que ele é cristão. Mas você tem que se levantar. Você não vai ficar afrontando ninguém. Mas numa dessa, criou uma situação que, se você se cala, você está se envergonhando de Deus. E quem se envergonha de Deus, naquele grande dia, Deus também se envergonhará de você. Está na palavra. Então nós temos que ser ousados. Se alguém criou uma situação, Deus não precisa, Jesus não precisa de advogado, não precisa. Mas Ele conta comigo e contigo para fazer a obra dele. Ele conta comigo e contigo para mostrar que Ele é o caminho. Então Jesus polemizava e mostrava, não, eu curei sim, e vocês são hipócritas e tal. E chegaram para ele, mas você não pode fazer isso. E Jesus vira para ele e fala assim, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Jesus já deixou bem claro ali que realmente ele é filho de Deus. Porque estavam querendo condená-lo, porque no 18, Deus era seu próprio pai. Então eles diziam que Jesus estava afrontando aquele povo, dizendo que ele era filho de Deus e que Deus era o seu próprio pai. E Jesus vai com a sabedoria, com toda a sua divindade, e ali ele entra com essa situação e fala, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao pai. E aqui nós temos outro exemplo, outra instrução. Pais. Pais é plural, né? Pais significa o homem e a mulher. Pais, né? Então, pais, temos que estar atentos. Às vezes falamos, filho, não faça isso. Aí o filho fica escutando. Aí você sai dali e faz. Aí o filho viu você fazer e ouviu você falar para não fazer. O que ele aprende? Nós somos muito mais seres visuais do que auditivos. Nós aprendemos muito mais do que vemos do que ouvimos. Por isso, existem métodos de ensino audiovisual. Não fica só no áudio, tem o visual. Porque o que você vê, você fixa mais. As aulinhas das crianças são dadas com visualização. Então a visualização ajuda mais. Então você às vezes fala, filho, não faz isso. Meu filho, você não pode beber. Não é o nosso caso, né? Meu filho, você não pode beber. Mas você vai ali, bota um copo e bebe. Aí o seu filho está vendo.
E se ele for um pouquinho mais atirado, mas pai, você falou para não beber, você está bebendo? Mas eu sou grande. Ah, então quando for grande eu posso. Você entendeu? Então são coisas que nós não devemos simplesmente falar para não fazer ou falar para fazer. Devemos fazer. Algo que me chama a atenção, quando nós íamos lá na casa desse hispano que a pastora falou, o bebezinho dele tinha uns 3 mesezinhos e foi acompanhando, e daqui a pouco estava com um aninho, já estava ficando em pezinho. Na hora que a gente ia orar, ele vinha com as mãozinhas assim, dá a mãozinha para orar, porque ele via a gente orando. Toda vez que a gente ia, ele dava as mãos para orar. Então a criança aprende. Se você quer que teu filho seja um adulto de oração, seja uma pessoa de oração, ore. Dobre o seu joelho e vai orar. Ele vai sentar, ele vai ajoelhar do teu lado, vai ficar ali talvez só olhando, não vai nem orar, mas ele vai começar a aprender. Então a criança, ela vai observar o que você faz. E Jesus exatamente deu essa aula, né? Se não vir, fazer ao Pai. Então, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. O 20. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Para encerrar, eu gostaria que você fosse um pouquinho mais à frente em João 14, 10. Evangelho de São João 14, 10. Diz assim: não crês tu, Jesus já falando com os discípulos, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. O 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Então, meus amados, o Evangelho de João, o tempo todo, é dando honra ao Pai. O tempo todo ensinando. Por isso, o cuidado do início da pregação, que nós devemos ensinar os filhos, os pequeninos, o caminho que deve seguir. Porque na hora que ele começar a entender que você não é Deus, que você não é super-herói, na hora que ele começar a entender que você é um ser limitado, automaticamente ele não vai ficar tonto, ele não vai ficar perdido, ele não vai ficar desorientado. Automaticamente ele vai transferir isso para a pessoa que é de devido, para o verdadeiro Pai, o Pai Celestial, o Pai que nos criou, o Pai que nos quer de volta. Amém. Automaticamente nós vamos aprender. Se não aprendemos quando crianças, nós agora estamos aprendendo e vamos ensinar aos nossos filhos para ter a confiança no Deus verdadeiro que é o nosso Pai. Então nós temos a figura paterna, que é a primeira identidade do que é pai. Temos a segunda orientação, que é ter fé, como Abraão, pai da fé. Então, juntando esses ingredientes, quando a criança começar a formar seu entendimento, ela vai transferir tudo isso para a pessoa de Deus, que é o nosso Pai Celestial. Põe sobre os seus pés. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Meu Deus querido, esta noite, ó Deus, que aqui no mundo, ó Pai, aqui nos Estados Unidos, ó Deus, nós comemoramos o Dia dos Pais. Meu Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por o Senhor ter nos concedido sermos Pai. Meu Deus querido, somos gratos ao Senhor, meu Deus, porque já entendemos quem é o Pai Celestial. Já temos, ó Pai, o caminho para chegar ao Senhor. Já temos, ó Deus, a identidade, meu Pai, de quem é o nosso Pai. E assim, ó Deus, eu clamo a Ti, meu Deus, para que nós venhamos a aprender, desenvolver cada vez mais com segurança, meu Deus. Meu Deus, transferir, ó Deus, toda a nossa certeza, toda a nossa dependência de
uma figura paterna, meu Deus, ao Senhor Jesus, que é o nosso Pai. Para nós virmos a entender, Senhor, que qualquer dificuldade, ó Pai, qualquer situação, ó Deus, que venha a ser contrária, talvez, ó Pai, como foi falado aqui pela pastora, talvez estamos certos que vamos receber algo. O Senhor nos prometeu, como o Senhor prometeu a Abraão. Talvez, ó Pai, estamos certos e a coisa não chega, e o tempo passa, meu Deus, e as coisas vão estreitando, e parece até, meu Deus, que não vamos conseguir. Parece até, meu Pai, que verdadeiramente foi mal entendido, ou talvez, quem saiba, que o Senhor nos enganou. Mas, meu Deus, quando nós estamos com essa certeza que o Senhor é Deus, sabemos que o Senhor não mente, que o Senhor é fiel para prometer e para cumprir. Ai, meu Deus, tão somente nós vamos confiar na sua pessoa, tão somente, ó Pai, nós vamos seguir na confiança. Então, meu Deus, o Senhor derrama, meu Pai, aquela bênção tão esperada. Meu Deus, quando aquele homem, meu Pai, aquele jovem, meu Deus, que estava miseravelmente endemoniado, e foi até os discípulos do Senhor Jesus, e eles não puderam expulsar aquele demônio. E aquele pai desolado, desapontado, chega até o Senhor, meu Jesus, e fala: bom mestre, o meu filho está miseravelmente endemoniado. Ora se lança no fogo, ora nas águas. Meu Deus, meu Jesus, eu não sei como fazer. E os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. Senhor Jesus, se o Senhor pode, o Senhor me ajuda. Eu sou um pai atormentado, eu sou um pai que não tem paz porque meu filho está sofrendo. E o Senhor Jesus olhou para ele e falou: há quanto tempo sucede isso? Ah, desde a mocidade. E aquilo ali foi desenvolvendo uma fé no coração daquele pai. E aquele pai começou a observar: realmente ele era bom, mas de repente começou a acontecer isso e aquilo. E o Jesus foi trabalhando aquilo no coração daquele pai. Então Jesus, no tempo oportuno, fala: se tu podes, se eu posso, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Meu amado, o Senhor Jesus não te trouxe aqui essa noite à toa, não. O Senhor Jesus está dizendo para você nesta noite: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Mas se você não está com essa fé, com essa certeza, você é sincero diante de Deus, você fala: mas Senhor, ajuda a minha incredulidade. E o Senhor Jesus te ajuda na tua incredulidade. Sabe como? Ele te faz lembrar de quantas situações Ele te tirou. Ele te faz lembrar que você está vivo hoje por permissão dEle. Que você está caminhando, que você está indo para algum lugar por permissão dEle. E Ele diz mais para você: que Ele começou a boa obra na sua vida. Portanto, Ele é fiel e é justo para concluir a boa obra que Ele começou na tua vida. Aleluia. Quem crê, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia.
preparou algo com as crianças, amém? E eu quero chamar a tia Carla, as crianças, para fazer uma homenagem para os pais nessa noite, amém? Boa noite a todos. As nossas crianças vão estar aqui fazendo uma pequena apresentação, mas foi feito com muito amor para todos os pais aqui presentes e os pais que também não estão presentes, tá bom? Vamos começar? Pai, você é meu protetor. Pai, você é amigável. Pai, você é paciente. Pai, você é muito amoroso. Pai, você é insubstituível. Pai, o Senhor é muito paciente porque quando o Senhor pergunta pra eu e a minha irmã onde que vocês querem comer, e a gente leva um século para responder, e o Senhor é muito paciente. Alguém quer falar alguma coisa do papai? Quer falar alguma coisa do seu pai? Lucas, quer falar alguma coisa do seu pai? Aqui no microfone? Quer? Vai dar um berro. Pai, te amo. Isso. Então, essa é a apresentação que eles fizeram para vocês em nome da nossa igreja, tá bom? Muito obrigada. Pai, você é amoroso, Pai, você é paciente, Pai, você é bondoso. Que bom, né? Que bom que essa é a visão realmente que os filhos têm dos pais. E o mais importante é quando os pais estão fazendo exatamente isso, estão dando a orientação certa, ensinando o caminho que deve andar. Amém? Eu queria chamar todos os pais aqui à frente. Eu vou estar fazendo uma oração pelos papais nessa noite, amém? Eu entreguei pro meu esposo terminar o culto. Eu falei, não, Jeová está cobrando algo. Vamos orar, né? Eita, gente, casa não A igreja esteja de pé, vamos estar aqui apoiando aqui, amém? Pedindo ao Senhor para vir dar cada vez mais sabedoria a esses pais, né? Para poder conduzir seus filhos no caminho certo, amém? Estenda a mão para cá. Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, aqui estão os pais, Senhor, que estão reunidos nesta hora, Pai. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha derramando a tua graça, o teu amor, Pai, a tua sabedoria acima de tudo, meu Senhor da glória, para que eles possam, Senhor, conduzir os seus filhos, meu Pai, da maneira mais acertada, meu Pai, que diz a tua palavra que nós devemos ensinar os pequeninos no caminho que deve seguir, e quando crescer, Senhor, não se desviarão da tua presença. Pai, então eu quero te pedir nessa hora, Pai querido e amado, vem trazendo, Senhor, a tua sabedoria, vem derramando, Senhor, da tua unção. Pai querido e amado, vem abrindo portas, Senhor, faz esses pais, Senhor, se tornarem por cabeça, Senhor, na terra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, para que possam ter provisão, Senhor, para a sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, abre a janela dos céus, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria, Senhor, conduz esses pais, Senhor, na tua presença, meu Pai. Prospera e abençoa, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E acima de tudo, Pai querido e amado, que eles possam permanecer no temor e no tremor do Senhor, Pai, porque esse, Senhor, é o melhor caminho, o melhor lugar que nós podemos estar, é embaixo da tua vontade, do teu cuidado. Assim eu te louvo, assim eu te agradeço pela
vida de cada papai que aqui está. Em nome de Jesus, estendendo essa bênção para os pais, os rapazes que um dia também serão pai aqui desta igreja. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor. Vamos estar terminando, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse momento, te louvamos e te agradecemos por esse culto. Deus, em nome de Jesus, Senhor, guarda-nos, nos dê uma semana de vitória. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter testemunhos essa semana, Pai. Isso para a honra e glória do teu nome, meu Senhor. Em nome de Jesus. Pastor Flávio vai estar dando a bênção final, amém? Aleluia, amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Antes da bênção final, gostaria de convidar cada um de vocês que amanhã nós temos culto. E eu gostaria de agradecer a cada uma das ovelhas dessa igreja que tem sido pontual no horário de chegada da igreja. Sabemos que nós devemos chegar 15 minutos, pelo menos antes de cada culto. Eu quero agradecer a você que faz isso, que chega com 15 minutos de antecedência. Quero agradecer a você que não falta culto, a não ser por um motivo muito excepcional. Mas se você puder contornar e você vem, eu agradeço pela tua presença. Amanhã teremos culto das causas impossíveis, culto de cura e libertação. Né? E eu gostaria de convidar a igreja que possa estar aqui. É um culto muito importante. Os que têm vindo sabem o quanto é importante. Quantas pessoas foram abençoadas nesse culto? Os que estão aqui há mais tempo sabem a quantidade de pessoas que já foram abençoadas nesses cultos de causas impossíveis e cura e libertação. Né? Quero agradecer você também que tem vindo ao culto de domingo pela manhã, que tem vindo ajudar, mas que não tem faltado o culto da noite. Eu quero agradecer a você, porque somos um corpo, uma igreja, somos um corpo. Né? Eu não sou o dono da igreja, eu sou apenas como você, uma ovelha desse aprisco, que o nosso Jesus é o Senhor. E eu quero agradecer a você que tem vindo, que tem apoiado. E vamos em breve estar também fazendo evangelismo. Eu já te agradeço, que eu sei que você vai estar presente aqui conosco. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, essa semana, meu Pai, que o Senhor venha abrir as portas. Meu Deus, essa semana, meu Pai, que o Senhor venha dar vitória. Eu sei, meu Pai, que tem irmãos e irmãs aqui nessa igreja que estão precisando de um milagre do Senhor, meu Pai. Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor dos milagres. Eu sei que o Senhor, meu Pai, já tem milagre providenciado para esta semana. Você, meu irmão, que está aguardando milagre esta semana, toma posse, porque Deus já liberou para você. Porque as portas estão abertas, as bênçãos estão sendo derramadas sobre a tua vida e sobre a minha vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos que creem digam amém. Está encerrado. Aperta a mão.